Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte do ensino presencial mediado com tecnologia do 7º ano. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória que envolve o mundo da arte. Então, vamos dar início e ver o que nós temos para a aula de hoje. Muito bem, na aula 3 nós temos como objeto de conhecimento contextos e práticas o detalhamento, nós temos a história da arte, a arte grega e a arte romana. Então, vamos dar início à nossa aula? Muito bem, então como nós falamos dentro do nosso detalhamento, nós vamos falar sobre um contexto. E para iniciar, nada melhor do que essa paisagem que vai já nos remeter aos nossos conhecimentos prévios, porque tem alguns símbolos, alguns detalhes que você vai levar o seu conhecimento prévio lá para uma história antiga da arte, que é de uma cultura. E qual seria essa cultura? E qual seria esse período? Vocês já podem aí estar colocando, escrevendo aí no caderno. Nós vamos falar sobre o quê? Exatamente pelo vestuário, pela questão da arquitetura lá atrás, não é verdade? A forma como eles estão vestidos. Isso nos remete ao nosso conhecimento prévio que fala, nós vamos falar da Grécia. E sobre a Grécia, aquela que trouxe uma cultura que ela está presente não só lá na Grécia, mas em toda a cultura do Ocidente também. Ela envolveu, ela influenciou. E hoje mesmo, dentro do Amazonas, dentro do Brasil e no mundo, nós conseguimos ver essa influência da cultura grega, até mesmo no nosso vocabulário. Mas falando sobre isso, nós vamos falar sobre a arte, sobre a história da arte. O que ela consiste? Vamos ver? Então, a história da arte consiste em uma verdadeira ciência que estuda desde os movimentos artísticos, as modificações estéticas, obra de arte e seus diversos artistas. Por sua complexidade, a arte e sua história são analisadas de acordo com a vertente social, política e religiosa de cada época. A grande marca dos gregos foi o desenvolvimento da polis, uma cidade-estado, sendo que as duas principais foram Atenas e Esparta. Então, nesse contexto, falar da Grécia é falar de uma cultura que ela vai ser expandida, ela vai influenciar. E dentro da nossa aula, hoje, nós vamos estar comentando sobre isso. E, principalmente, algo que foi muito próspero e que influenciou muitas outras culturas foi a questão da escultura. Ela teve todo um processo que alguns estudiosos chamam de evolução e eu chamo de adequação, Eles foram adequados, eles foram aprimorando esse conhecimento em relação à escultura, porque antes a Grécia ela ia beber a sua influência lá no Egito. Vocês lembram quando nós falamos do Egito, aquelas esculturas de punho cerrado, a lei da frontalidade? A Grécia ela vai buscar essa influência e no início das suas esculturas ela também vai fazer as esculturas muito rígidas, com punho cerrado, mas com algum diferencial mostrando a sua cultura, deixando de lado a essência egípcia, mas não deixando a influência, certo? E o que nós podemos falar das primeiras esculturas desse período grego? Vamos ver? Então, a escultura do período arcaico, que é do século 8 ao século 4, certo? Antes de Cristo, no período arcaico, a escultura grega deu seus primeiros passos. Inicialmente, os artistas se inspiraram em modelos egípcios e assírios, mas não demorou muito para que adquirisse características próprias. Havia uma diferença na produção e na reprodução de homens e mulheres nas esculturas femininas chamadas de, olha só, as esculturas femininas gregas eram chamadas de chore. E é possível perceber túnicas cobrindo o corpo, já os homens eram couros, apresentavam músculos definidos e pernas separadas, os movimentos, os primeiros aspectos de movimento. Então, ali
nas primeiras esculturas gregas, que eram as cores, que eu trouxe aqui para vocês uma escultura, que eu vou mostrar justamente essa escultura, como ela tem a influência, vocês vão perceber, da influência egípcia. Vamos ver? Vamos ver as nossas... Então, aqui, vocês percebem o braço cerrado ao corpo, mas a mão já há uma flexibilidade, ela já está movimentada. O cabelo, ele vai nos remeter já à questão grega. Então, a escultura era representada como chamada de core, certo? Mas vocês percebem a grande influência egípcia. Lembram das esculturas que nós vimos na nossa aula sobre o Egito? Pois é, aí a partir dali tem o período clássico. Vamos falar que há essa modificação, essa forma de representar, porque eles foram aprimorando a sua forma de fazer e até mesmo o estudo do material que servia de matéria-prima, que era o mármore, né? Então, vamos ver o período clássico. Então, dentro desse conceito do período clássico, nessa fase, a escultura grega já conseguia retratar de maneira cada vez mais realista e natural a figura humana. As faces, que antes eram rígidas, passavam a ter um aspecto muito próximo do real. Uma importante característica desse período foi a possibilidade de que a obra ser vista sob diversas perspectivas, tridimensionalidade. Lembram que nós falamos lá da pintura egípcia, a bidimensionalidade, altura e largura? Aqui não, o período clássico, ele vai ter a tridimensionalidade, altura, largura e profundidade. Aí passamos para o período que? O período helenístico, tá? Vamos ver? Então, esse período helênico, né? As mudanças enfrentadas nesse período com o auge da democracia e o desenvolvimento possibilitado por Péricles, uma das maiores personalidades políticas dessa época, se refletiram na escultura grega. As obras começaram a retratar o cotidiano e as expressões ganharam um aspecto dramático e teatral, porém, ainda de maneira realista. E aí eu trouxe para vocês, para representar e para vocês perceberem que ao longo do tempo, os gregos eles foram adequando, eles foram mudando a sua forma de ver, eles foram fazendo estudos e com isso também a forma de representar essa escultura, né? Como eu falei, com altura, largura e profundidade, onde o espectador ele conseguia dar um giro total ao redor, né, dessa escultura. E aí eu trouxe para vocês aqui o Discóbolo de Miron, que vai apresentar para vocês, olha só, a mobilidade. Olha como o braço está solto, a musculatura do dorso dele é bem perceptível. Então, há todo um estudo da musculatura, né, do corpo humano. Então, isso aqui, essa mobilidade que acontece já não existia, aonde já não existia no período lá do Egito. Então, esse estudo, essa forma, vamos chamar dessa evolução que acontece, certo? Houve também todo um aprimoramento do conhecimento estético, a questão do corpo, esse estudo, mas de uma forma muito que acadêmica, sempre os mesmos formatos, a mesma moldura. Então, para os gregos, a perfeição do corpo humano, sabe, era chegar ao ideal de beleza, ok? E eu trouxe para vocês também outro itens que vão fazer parte desse período grego, que são as cerâmicas, certo? Então, as cerâmicas, elas foram também algo muito produzido nesse período grego. Por quê? A pintura, né, a arte da pintura era desenvolvida em cerâmica, bem como nas paredes das grandes construções. Os vasos nem sempre foram peças de decoração, sendo utilizados no trabalho diário. Então, eles serviam para quê? Para guardar vinho, azeite, mantimentos. E aqui eu trouxe para vocês algumas, né, dessas cerâmicas, aonde vocês podem ver o diferencial dessas cerâmicas. Por quê? Nesse primeiro aqui, nós temos aqui o fundo, ele é negro, né? O fundo preto, com os personagens da cor do barro, porque era raspado e formado
né, o desenho. Havia queima e aí eles formavam o desenho. Já nessa aqui, que vocês estão vendo, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, tá? Ela tem o quê? O fundo que foi raspado e os personagens estão negros, certo? Então, o que que acontece? E vocês percebem que a curvatura do corpo, ele também se ajusta ao modelo do vaso. Então, eles utilizavam tudo para mostrar, né, a sua funcionalidade. Então, os gregos, eles tinham o quê? A funcionalidade e a beleza, certo? Então, essa era a questão dos vasos gregos e as cerâmicas, né, grega, que também fizeram um grande sucesso e que influenciaram muito em outras culturas. Nós aqui no Amazonas também utilizamos, nós temos algumas cerâmicas que foram utilizadas, certo? Que são utilizadas até hoje, principalmente as panelas de barro, que na queima, alguns com alguns detalhes. E quais foram essas influências? Dos gregos, dos nossos irmãos indígenas, certo? Então, esse conhecimento já vem desde os primórdios. E aí nós vamos falar agora um pouquinho da arquitetura, também que teve uma grande influência, né? Os grandes templos erguidos pelos gregos tinham o propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das suas características é a utilização das colunas e a simetria entre a entrada e os fundos do templo. Lembra da palavra simetria? Que nós utilizamos também ontem, tá? Então, as colunas gregas, principalmente, eles vão fazer o diferencial, que são chamadas de ordem. Nós vamos ter as ordens dórica, jônica e coríntia, tá? Então, eu trago para vocês aqui essas ordens, certo? Que estão aqui para vocês. Essa primeira ordem aqui, deixa eu ver se eu consigo. Essa primeira ordem aqui, que está em primeiro plano, tá? É a ordem dórica. Se vocês perceberem, o capitel delas, que é a parte de cima, é um capitel simples, tá? Já a do meio, que é chamada de ordem dórica, tá? Ela já faz uma menção aos cabelos das mulheres gregas, que são as volutas, sabe? Que é o capitel. E nós temos aqui, a outra aqui, essa daqui, que está aqui, a última aqui, que está colocando aqui como a primeira, ela é a coríntia. Ela já traz outros acessórios, como principalmente a folha de acanto. E o que eu posso falar dessa arquitetura, dessa coluna, né, dessa ordem também, dórica? Vamos ver? Então, a ordem dórica, que é a coluna dórica, ela é simples, tá? Então, que é aquela primeira que eu mostrei para vocês. A ordem dórica é simples e não possui base. As colunas dóricas geralmente tinham estátuas de deuses ou heróis no corpo, tá? Então, geralmente essas colunas dóricas, elas vão ser aquelas colunas como eu mostrei para vocês, uma coluna simples, tá? Então, vamos chamar elas de as primeiras. E aí aconteceu todo aquele momento que eles vão se adequando, eles vão vendo as suas necessidades e eram muito utilizadas essas colunas. As colunas, né? E o capitel era que definia a ordem. O capitel é aquela parte de cima que eu trouxe para vocês aqui, uma coluna dórica, tá? Então, aqui, o capitel é essa parte de cima, ele que vai dizer qual é a ordem. Então, essa aqui é uma ordem dórica, tá? E aí, a ordem jônica é a segunda ordem, que ela já vai trazer, né, vamos dizer, uma homenagem aos cabelos das mulheres gregas, que trazem as volutas. E o que eu posso falar sobre a coluna jônica? Vamos ver? Então, existia uma variante no desenho das colunas, as chamadas cariátides, que eram colunas em forma de mulheres, em homenagem às jovens da região de Cária, na Grécia Asiática, que foram escravizadas como parte de um acordo feito com os persas. Então, está aqui a imagem de uma ordem, tá? Do capitel jônico. E o que é o capitel jônico? O capitel jônico é justamente onde estão essas volutas, tá? Essas volutas aí que vai diferenciar do capitel dórico e do capitel jônico. A coluna, ela poderia ser substituída por quem? Por uma imagem de uma moça, de uma jovem, não é verdade?
E aí, depois do capitel jônico, nós temos o capitel o quê? Com a ordem coríntia, não é Coríntias, tá? É Coríntia. É uma evolução da ordem jônica no sentido de uma maior valorização da ornamentação e tendência marcante. Tá? Entre o final do século V e o início do século IV a.C. Ok? Então, eu trouxe para vocês uma imagem do capitel coríntio, ok? Que estão aí, que vocês percebem a alegoria que tem nesse capitel, é o quê? O capitel, as folhas de acanto e as volutas, que estão em menor tamanho, mas que vai distinguir que é um capitel coríntio. Então, nós temos o capitel dórico, capitel jônico e capitel coríntio. E eu trago para vocês mais uma vez aqui as ordens, certo? Não esquecendo, qual é o primeiro que nós temos? É o capitel, aqui para vocês, é o nosso capitel coríntio, né? E depois nós temos o nosso capitel jônico, capitel a parte de cima, certo? E aí nós temos o nosso capitel, o coríntio, que vai trazer a folha de acanto, a voluta já menor, mas que traz essa alegoria, essa mudança. Essa parte aqui de cima dessa arquitetura é chamado de frontão. A casa de vocês não é assim, não? É com esse formato aqui de cima? Algumas casas têm esse formato desse frontão, não é verdade? Chamado de duas águas, certo? Então, dentro desse contexto, falando dessas ordens, né, que aconteceram na Grécia Antiga, da arquitetura, da escultura, da cerâmica, nós vamos passar para uma outra civilização, que é a arte romana. E dentro da arte romana, ela se destacou no período que foi do século VIII a.C. ao século IV depois de Cristo. A arte da Roma antiga foi fortemente influenciada pela cultura e pelas crenças gregas. Um exemplo disso é a própria mitologia romana, muito parecida com a mitologia grega, certo? Então, a arte romana antiga, a cultura romana, ela vai buscar a sua influência lá na Grécia. Ela vai pegar alguns elementos e trazer para a sua cultura, principalmente, como nós falamos aí, a questão da mitologia. A mitologia tem um diferencial, professora Lúcia falando, tá? Dentro do meu conceito, como é que eu consigo... isso aqui é um mito, isso aqui é uma lenda. Eu sempre digo que o mito, ele não vai mudar a sua essência, seja onde ele esteja. No Rio de Janeiro, em Parintins, lá na Grécia, na África, ele não vai mudar, porque se eu falar Afrodite, é o quê? Aí todos vão falar o mesmo, ela é a deusa do amor. Mas se eu falo boto cor-de-rosa ou boto vermelho, aqui no Amazonas vão saber o que é o boto vermelho, a lenda do boto vermelho, a lenda do boto cor-de-rosa. Mas se eu chego no Rio de Janeiro, muitas pessoas não vão conhecer. Então, ele é uma lenda da nossa região. O mito, ele é universal. Eu sempre gosto de falar dessa forma, que foi um jeito que eu tive de entender, né, o conceito da professora Lúcia. Então, o que eu posso falar sobre essa questão da cultura romana? Vamos ver? Foi através da arquitetura que a arte romana conseguiu maior expressão e significação histórica. Suas edificações eram grandiosas, fundamentadas em bases circulares e no emprego de colunas e arcos falsos para efeito de decoração. Os aquedutos, as entradas e as muralhas ainda hoje são vistas no continente europeu, demonstrando a imponência que traduz através dos tempos a grandeza do que foi a civilização romana antiga. Foi na arquitetura, gente, na arquitetura, que a arte romana apresentou maior expressividade com as construções, monumentos que refletiam a riqueza e o apogeu da civilização. As edificações romanas possuíam uma função utilitária. Enquanto a Grécia ela queria beleza, a romana ela queria o quê? Funcionalidade e algo utilitário. Mas também
na cultura romana a questão da religiosidade, a religião. O que nós podemos falar dentro dessa arquitetura que teve esse apogeu, né, na cultura romana? Os templos, né, nós podemos falar da questão religiosa. Vamos ver? Os templos foram construções destinadas para o povo cultuar e oferecer oferendas aos deuses. Essas construções valorizavam o espaço interno, certo? Aqui eu trouxe uma arquitetura, a representação de uma arquitetura, tá? Do Pantenon, que ele mostra que, lembra das nossas colunas e dos nossos capitéis gregos, o nosso frontão, certo? Mas há um diferencial. Os romanos, eles vão buscar a influência lá no etrusco, a questão dos arcos. E a partir desses arcos que foram tão fundamentais, por isso eles se destacaram tanto na arquitetura, que eles conseguiram, através do arco, ter essa mobilidade, ter um maior espaço interno na sua arquitetura. Então, esses arcos tiveram muito significado. Olha aqui, certo? Então, eles conseguiram ter um maior espaço no interior dos seus templos, aonde eles faziam seus cultos aos seus deuses, certo? E aqui mesmo você vai ver a questão das esculturas, eles vão trazer algo mais realista, algo mais próximo das pessoas. Eles trazem dentro das suas esculturas, são itens que você vai saber de quem eles estão falando. Mas as colunas aqui, os capitéis, continuam sendo apresentados. Outro item que vai ser colocado em questão da arquitetura são os aquedutos e o sistema de captação. O que eu posso falar sobre esses aquedutos e sistema de captação de esgoto? Certo? Os aquedutos eram grandiosos exemplos de utilidade pública. Eles forneciam água limpa das fontes distantes até as cidades, termas, minerações e para as atividades agrícolas. Outro item da arquitetura romana que foi possível por causa da influência etrusca na questão dos arcos, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo desse aqueduto, certo? Vamos ver. Olha aqui. Percebam que o aqueduto, aonde era levado as águas, né, para as cidades, certo? Professora, qual a importância? Justamente esses arcos, eles deram uma questão de maior espaço, porque se não fossem os arcos, teriam que colocar uma coluna ao lado da outra e o peso seria inviável de construir. Então, esse arco teve essa grande influência e esse aqui é o exemplo de um aqueduto romano, certo? Nós temos também dentro da arquitetura o arco de triunfo. Vamos ver o conceito de arco de triunfo? Os arcos de triunfo eram construídos para homenagear os imperadores e generais vitoriosos. O arco triunfal de Orange, na França, é um dos mais antigos arcos romanos. Então, aconteciam feitos, os imperadores ganhavam alguma guerra, alguma batalha, então eles faziam um arco do triunfo, quer dizer, triunfar, contar aquela história, aonde eles narravam através, né, de uma escultura aparente, que eles colavam como se fosse uma história em quadrinho. Então, quer dizer que já acontecia isso. Então, eu trouxe para vocês aqui o que é um exemplo de um arco de triunfo. Olha aqui para vocês. Isso aqui é um arco do triunfo, tá? Justamente com a influência romana, tá? Então, esse arco aqui, ele fala, como eu falei das histórias, aqui dentro vocês podem ver que há, né, uma escultura aparente. Quer dizer, ele está colado, ele apenas aqui, então ele conta, ele narra uma história, o que aconteceu, o que aquele povo fez e o porquê da construção desse arco. Vocês podem ver aqui também o que as colunas aparentes que tem essa influência, qual é esse capitel que vocês estão vendo aqui? Jônico, não é verdade?
Mas também tem outra arquitetura, que é o anfiteatro. E o que nós podemos falar desse anfiteatro? O povo romano, tá? Então vamos ver sobre o anfiteatro. O povo romano apreciava muito as lutas dos gladiadores, certo? Então esse anfiteatro era para quê? Para prestigiar a luta dos gladiadores. Essas lutas compunham um espetáculo que podia ser apreciado de qualquer ângulo, pois a palavra anfiteatro significa teatro de um lado e de outro lado. Assim, era o Coliseu, certamente o mais belo dos anfiteatros romanos. Externamente, o edifício era ornamentado por esculturas que ficavam dentro dos arcos. Olha aí, novamente os arcos sendo facilitando a questão da arquitetura, como eles foram tão importantes para essa cultura romana. Certo? Então, esses arcos, eles vão estar presentes no Coliseu, nesse anfiteatro, onde acontecia o quê? As lutas dos gladiadores. E por que acontecia isso? Para o público apreciar os espetáculos. E eles poderiam ver de quê? De todos os ângulos. Aonde eles estivessem localizados, eles poderiam assistir aquele espetáculo, às vezes um pouco violento, né? Mas naquele período era uma forma de prestigiar, de ver o que acontecia em relação aos espetáculos. Muito bem. Aqui trouxe para vocês, tá? O Coliseu. Hoje esse Coliseu, ele está, esse desenho aqui que nós temos em 3D, ele está o quê? Ele está, foi o quê? Ele foi revitalizado, ele está, né? Olha aqui. Então, olha aqui os arcos e as personalidades que eles colocaram, tá? Ele não está dessa forma, tá? E aí, olha só. Então, esses arcos, eles trazem todo como ele era realmente. E aqui dentro, a arena. Então, ele está aí, tá? Foi, nossa inteligência artificial conseguiu fazer, né, restaurar como era realmente o Coliseu. Então, aqui a arena. O Coliseu em si, como ele mostra, né? E aí, a questão, a vista de corte. Como era essa estrutura por dentro, como eles transitavam dentro desse Coliseu, certo? Então, e aqui mais uma vez eu mostro para vocês essa importância desse arco, que influenciou não só a cultura romana, mas a nossa cultura ocidental e por todo o mundo, não é verdade? Porque esse arco, quantas pessoas não conhecem portas da sua casa, janelas da sua casa que tem esse mesmo formato? Será que sabiam que essa influência veio lá dos etruscos e que Roma aperfeiçoou essa arquitetura? Então aqui, justamente, trago para vocês o Coliseu, mostrando, né, a arquitetura romana, certo? Então, nós falamos durante a nossa aula, fizemos essa viagem nesse mundo da arte que envolve a cultura romana e a cultura grega. Então, a Grécia ela vai trazer a questão da escultura, buscando a sua influência lá no Egito, mas ela vai se adequando e vocês viram a mudança que aconteceu na escultura. Primeiramente era core, aquela coisa bem rígida, dava para perceber bem a influência egípcia, mas depois há toda uma mobilidade na produção da escultura. O Escóblo de Miron apresentava isso para vocês. Depois falamos de Roma, que vai também ter a influência grega, mas também a influência etrusca. E seu apogeu foi na arquitetura, porque tinha que ter funcionalidade. Certo? Então, finalizamos a nossa aula.